Capítulo 66. Rei Cobra de Dentes Fantasmagóricos. Qin Shuan pediu para Ansem pensar com cuidado sobre o Falcão Negro, pois ele se beneficiaria com muita experiência. Ansem saiu do escritório dela pensando em si mesmo. Qin Shuan é realmente gentil, mas como posso deixar a minha mãe e Yan agora? Antes de completar 20 anos, preciso ir constantemente para casa e cuidar delas. Ao mesmo tempo, devo ganhar dinheiro suficiente para que, quando eu for ao exército, elas possam ter uma vida boa sem preocupações. Depois que chegou em casa, Ansem entrou em contato com Lin Beifin e pediu para que enviasse as flechas de aço Z. Ele queria ir ao Pântano Sombrio amanhã bem cedo. Afinal, sua prioridade era melhorar seu próprio físico. Irmã Li estava certa sobre o fato de que as almas de bestas, que ele possuía agora o tornariam um grande arqueiro. E agora, o que ele mais precisava era de uma boa flecha de alma de besta. Sim, eu tenho 10 flechas snipers com 5% de teor de aço Z PEG. Lin Beifin colocou uma caixa com 10 flechas snipers na frente de Ansem. Vou pegar 2 e devolverei se eu puder recuperar elas. Ansem disse. Pegue todas. Você pode me dar uma proporção maior de carne de criatura mutante em troca, seria ainda melhor se houvesse carne de linhagem sagrada. Lin Beifin sorriu e disse. Não seja ganancioso. Tudo o que posso poupar é provavelmente uma criatura mutante. Você pode pegar as outras flechas de volta. Ansem pegou 2 flechas e empurrou o resto de volta para Lin Beifin. Sim, apenas leve todas. Você pode devolver depois. Essas flechas não são nada para mim. Você não sabe o que a minha família faz? Lin Beifin insistiu, oferecendo de novo as flechas ao Ansem. Sua família possui minas de aço Z? Surpreso, Ansem olhou para Lin Beifin. Lin Beifin negou com a cabeça. Nós não possuímos minas de aço Z, mas nós temos colaborações com grupos que produzem ligas de aço Z. Possuímos uma mina de um mineral raro, que é imprescindível para aumentar a porcentagem de teor de aço Z para 7 ou acima. Esse mineral é muito caro e esses grupos estão sempre na procura dele, de modo que me vendem armas de aço Z ao custo de produção. Isso não me custou muito e se sinta livre para me informar se precisar de algo no futuro. Você é foda! Ansem deu um polegar para cima a ele. Lin Beifin negou com a cabeça e disse, na verdade, a liga de aço Z é ótima para o uso militar em grande escala, mas muito pesada para o uso individual. Por exemplo, a armadura de aço Z tem grande defesa, mas seu peso afeta a velocidade e a resistência. Em comparação com as almas de besta, não é tão prática. Se a tecnologia futura puder aumentar o teor de aço Z para mais de 50%, o peso poderia ser reduzido drasticamente. Sim, você falaria com os seus amigos e me deixaria acompanhar vocês? Eu poderia fornecer suprimentos de aço Z, Lin Beifin perguntou. Infelizmente, não tem nada que eu possa fazer. Ansem sorriu para Lin Beifin. Na verdade, você é tão rico que pode configurar seu próprio time e marchar para as montanhas. As criaturas mutantes seriam fáceis de encontrar até então. Lin Beifin sorriu ironicamente. Tentei, mas não é tão fácil no abrigo blindado de aço como meu antigo abrigo. A força militar da Qin Shuan é estável e ninguém pode desafiar isso. Aqueles que podem ser comprados com dinheiro já estão na gangue do Filho do Céu. Embora eu seja rico, não ouso provocar um monstro como o Grupo Estrelado. O resto dos talentos são controlados pelo cara do punho. Portanto, não tem tantos talentos independentes. Eu basicamente não tenho onde gastar meu dinheiro. Ansem assentiu, ele também sentiu isso profundamente. Quando ele foi isolado tanto pelo Filho do Céu quanto pela Qin Shuan, ele quase não teve meios de sobreviver no abrigo blindado de aço. Ansem teletransportou-se ao abrigo blindado de aço e saiu furtivamente no meio da noite, de modo que a gangue do Filho do Céu não o notasse. Levando os suprimentos, Ansem escolheu os caminhos menos utilizados e marchou em direção ao Pântano Sombrio. Outros viam o pântano como um inferno, mas era um paraíso para Ansem,
que tinha a alma de besta do dragão de asas roxas. Sem qualquer surpresa ou risco no caminho, Ansem entrou com sucesso no pântano sombrio. Ele não viu ninguém perto do pântano, muito menos dentro dele. Antes de invocar as almas de besta do besouro preto e do dragão de asas roxas, Ansem não se arriscou e encontrou um lugar, onde absolutamente não tinha ninguém. Depois de usar a armadura dourada e as asas roxas, Ansem verificou seus equipamentos novamente e voou em direção ao pântano sombrio. O ambiente do pântano era semelhante à descrição do post. Tinha mesmo poucas criaturas voadoras. Ocasionalmente, ele via alguns urubus, para os quais ele nem sequer usou flechas. Se algum pássaro se atrevesse a se aproximar, ele cortaria em duas metades com a katana Azura. Havia muitas bestas e insetos venenosos no pântano. Depois de ter voado por menos de um dia, Ansem viu uma criatura mutante. Era um sapo de 3 patas com uma aparência assustadora, do tamanho de um caminhão afundado na lama, coberto de caroços e exalando gás verde. Ansem não estava interessado nele de qualquer forma. Mesmo que ele matasse essa coisa, era muito grande para carregar a carne. E demoraria meses para terminar de comer a carne, por isso não valia a pena por alguns pontos de gene mutante. Esse é realmente um paraíso. Depois de voar por mais de 2 horas, Ansem viu outra criatura mutante. Rodeado por um grupo de cobras pretas e brancas, um rei cobra vermelho sangue estava nadando nas hastes. Ansem não se aproximou, mas pairou no ar, batendo suas enormes asas. As cobras não perceberam sua presença. Depois de pegar uma flecha sniper da aljava, Ansem amarrou um fio no encaixe da flecha, encaixou a flecha e mirou no rei cobra com um pé de comprimento. De repente, Ansem cerrou os olhos e a flecha sniper atravessou o ar como um raio. O rei cobra vermelho sangue estava apenas abrindo a boca, prestes a engolir uma criatura semelhante a um rato. Quando abriu a boca, uma sombra negra desapareceu e entrou no estômago dela, perfurando a barriga. O rei cobra subitamente se contorceu em agonia, sibilando desesperadamente. As cobras pretas e brancas, que o rodeavam, entraram em frenesi, mas não conseguiram encontrar a localização do inimigo. O rei cobra sangrou muito pela barriga perfurada e parou de lutar por um tempo. A criatura mutante rei cobra de dentes fantasmagóricos foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene mutante. Uma voz magnífica soou na mente de Ansem. Ele puxou o fio com entusiasmo e arrastou o corpo do rei cobra de dentes fantasmagóricos pelo ar. Ele não era mais grosso do que um fio de cabelo, mas como um produto de alta tecnologia, era muito forte e podia suportar mais de 1 tonelada. Esse rei cobra de dentes fantasmagóricos pesava apenas algumas dezenas de libras e ele facilmente puxou para cima. Capítulo 67 – Peixe-serra mutante. Ansem encontrou um lugar seguro, pegou alguns galhos e fez uma fogueira. Depois de ferver uma panela de água, ele jogou alguns pedaços da carne do rei cobra na água e a cozinhou lentamente. A cobra não era muito grande. Depois de fervê-la completamente, foi possível fazer 2 tigelas de sopa. Ansem despejou numa panela e devorou a carne. Carne do rei cobra de dentes fantasmagóricos foi comida. 1 ponto de gene mutante foi obtido. Depois de beber a sopa, Ansem obteve outro ponto de gene mutante. Ansem secou o resto da carne da cobra e a transformou em carne seca para levar consigo. Embora a cobra não fosse muito grande, ele não conseguiria terminar de uma vez, então virou 2 rações de campo. Miau, Meuto estava roendo um pedaço de carne seca da cobra, que não era o suficiente para o gato, então ele miou para Ansem novamente depois de terminar, esfregando seu corpo nele. Ansem desinvocou o Meuto. Seu apetite insaciável o faria devorar uma cobra inteira. Ele continuou a voar dentro do pântano. Depois de olhar para as várias bestas e insetos venenosos abaixo, Ansem sentiu-se cada vez mais animado. Esse lugar estava cheio de tesouros, geralmente era fácil encontrar criaturas mutantes nos locais onde o ser humano não conseguia chegar. Ansem viu 3 criaturas mutantes em 2 dias.
Além do rei cobra, as outras duas criaturas eram muito grandes, então ele não as caçou. Com exceção do tempo de descanso necessário, Ansem continuou viajando. Seu destino era a floresta, onde os ferrões pretos mutantes viviam. Mais 2 dias se passaram e Ansem não teve sorte. Tudo o que ele viu foi uma criatura mutante que parecia um crocodilo, mas o bicho tinha mais de 10 metros e era muito forte. Ansem o ignorou e passou voando. No 5º dia desde que Ansem entrou no Pântano Sombrio, ele finalmente teve sorte. Num lago não tão grande, a água era tão clara que o fundo podia ser visto no sol. O lago tinha apenas cerca de 1 a 2 metros de profundidade. Nele, Ansem viu grupos de grandes peixes prateados, com uma barbatana denteada, que se estendia da cabeça à cauda. E entre o grupo de peixes prateados, ocasionalmente tinha 1 ou 2 peixes dourados do mesmo tamanho, com suas escamas douradas brilhando no sol. Ansem ficou tão animado que quase pulou de alegria. Tinha de 7 ou 8 peixes dourados no lago e eram todas criaturas mutantes. Haha, o Pântano Sombrio é o meu paraíso mesmo. Ansem pegou o dia do julgamento de suas costas, encaixou uma flecha sniper e atirou num peixe dourado na água. A flecha sniper foi disparada na água na parte de trás do peixe dourado. Com um som de tinindo, a flecha foi refletida ao lado, deixando apenas uma marca branca na escama dourada, que nem sequer foi perfurada. Ansem puxou rapidamente a flecha sniper de volta com um fio que ele anexou. O peixe dourado, que estava sob ataque, correu de forma louca no lago. Depois de falhar de encontrar o inimigo, matou vários peixes prateados. A barbatana denteada era tão afiada que provavelmente podia cortar aço. Ansem franziu a testa, pois não esperava que até mesmo as flechas com 5% de teor de aço Z não pudessem perfurar as escamas do peixe dourado. Considerando o tamanho do peixe dourado, Ansem certamente podia comer um peixe inteiro por dia. Com tantos peixes aqui, era a oportunidade perfeita para aumentar seus pontos de gene mutante. Preciso de uma boa flecha, uma flecha de alma de besta. Ansem ficou chateado. Se ele tivesse uma flecha de alma de besta agora, ele poderia disparar até matar todos esses peixes dourados em pouco tempo. Ansem pairou acima do lago e observou cuidadosamente esses peixes dourados. Depois de algum tempo, seus olhos brilharam. Ele voou para cortar um galho longo e agitou na água. Os peixes dourados e prateados alarmados começaram a nadar em todas as direções com rapidez. Ansem ficou emocionado. Como a barbatana deles era muito rígida, esses peixes dificilmente dobrariam seus corpos. Portanto, embora a velocidade deles fosse alta, dificilmente podiam mudar a direção ou pular. Ansem ficou emocionado, pois agora podia aproximar-se do lago e não precisava preocupar-se em ser atacado pelos peixes. As flechas de aço Z não conseguiam ferir esses peixes, mas ele tinha uma katana, que era mais afiada do que as flechas de aço Z. Se ele tivesse perto o suficiente de um peixe, ele provavelmente podia matar com a katana. Afinal, a katana tinha 1,2 metros e era considerada uma arma curta. Portanto, Ansem cortou um galho de 1,8 metros tão grosso quanto seu braço, e fixou a katana azul em uma extremidade do galho, fazendo uma longa lança. Ansem pairou muito perto da superfície do lago e observou por um longo tempo. Quando um peixe dourado nadou até a superfície, Ansem usou a katana e cortou rapidamente para baixo, como um pescador espetaria um peixe. A katana cortou através das escamas e chegou ao interior do corpo do peixe dourado. Ansem ficou muito feliz. Ele puxou a katana de volta e voou de volta ao céu. Afinal, a katana foi fixada em um galho. Se ele continuasse lutando contra o peixe dourado, o galho frágil podia quebrar e ele não queria que a sua katana caísse no lago. O peixe dourado machucado nadou loucamente na água, machucando inúmeros peixes prateados em seu caminho. Em breve, ele perdeu a força e flutuou na superfície de cabeça para baixo. Peixe-serra mutante foi morto. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene mutante.
Ansem pegou o peixe morto e ficou tão feliz que quase gemeu alto. Ele decidiu tirar vantagem dessa oportunidade e usou o mesmo método para caçar mais 3 peixes-serras mutantes antes que o sol se posse. Haha, 4 criaturas mutantes num dia. Esta é a minha terra abençoada. Ansem encontrou um lugar seguro próximo ao lago e cortou toda a carne do peixe-serra mutante. Ele cozinhou um pouco e usou sal para preservar o resto. Carne do peixe-serra mutante foi comida. 1 ponto de gene mutante foi obtido. Carne do peixe-serra mutante foi comida. 1 ponto de gene mutante foi obtido. Carne deliciosa de peixe na boca e notícia maravilhosa no ouvido, Ansem ficou feliz para caralho. Capítulo 68. Lança do peixe-serra mutante. Miau, Mewtwo estava circulando em volta da fogueira com rapidez. Nela, havia pedaços de carne do peixe-serra, que parecia geleia. Quando aquecido, o óleo escorria do peixe, chiando com um aroma forte e fresco, deixando qualquer um com água na boca até de longe. Ansem jogou um grande pedaço cozido do peixe-serra para o gato e pegou um para si. O peixe gordo quase derreteu na sua boca, fazendo com que ele quase se engasgasse. O peixe-serra, como uma criatura mutante, tinha uma carne muito mais saborosa do que os peixes comuns. Até mesmo os peixes como a garoupa não se comparavam a ele. Mesmo apenas grelhado com apenas um pouco de sal e pimenta, afinal, o peixe-serra não tinha um cheiro de peixe, era puramente doce e delicioso. Se ele pudesse ser levado para fora do santuário de Deus, provavelmente se tornaria o rei de todos os peixes. O prato comum não teria nenhuma venda. Um peixe-serra mutante provavelmente pode ser vendido nas casas de dezenas de milhões. Que pena, Ansem jogou outro pedaço de peixe para o Mewtwo. As criaturas mutantes não podiam ser levadas para fora do santuário de Deus. Além disso, ele não tinha energia para levar todos os peixes-serras, que tinha caçado no pântano sombrio. Havia mais peixes-serras no lago do que ele tinha imaginado. Ele tinha matado 15 nos últimos dias. Depois de comer vários, seus pontos de gene já não podiam aumentar mais com a carne do peixe-serra. Como ele não conseguia levar tudo, ele decidiu dar de alimento ao Mewtwo. Meus pontos de gene mutante estão em 21 agora. Uma viagem tão frutífera. O pântano sombrio é muito perigoso para as pessoas comuns, então muitas criaturas mutantes vivem aqui. Provavelmente, eu possa maximizar meus pontos de gene mutante nesta viagem. Ansem estava de bom humor e recompensou Mewtwo com outro pedaço de peixe. O resto da carne do peixe-serra foi transformada em carne seca por Ansem. Antes de partir, ele olhou outra vez para dentro do lago, a fim de verificar se tinha algum peixe que ele tinha esquecido. Depois de ver outro peixe-serra dourado mutante, Ansem matou utilizando o mesmo método de antes. Peixe-serra mutante foi morto. Alma de besta do peixe-serra mutante foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene mutante. Levou vários segundos para Ansem perceber o que aconteceu. Ele quase pulou de alegria. Fazia muito tempo desde que obteve uma alma de besta e, de repente, ganhou uma agora. Uma mutante. Ansem não conseguia esperar para ver de qual tipo era a alma de besta do peixe-serra. Se fosse uma flecha, ele ficaria tão satisfeito. Tipo de alma de besta do peixe-serra mutante, lança. Ansem ficou um pouco desapontado, mas, em geral, animado. Embora não fosse uma flecha de alma de besta, a lança ainda era um tipo popular de arma, especialmente uma lança de alma de besta mutante. Depois de invocar a alma de besta do peixe-serra, apareceu subitamente uma lança dourada nas mãos do Ansem. A ponta da lança tinha 2,54 centímetros de comprimento com a borda afiada em ambos os lados. A lança era assustadora mesmo para sua aparência. Ansem empunhou a lança e sentiu que era pesada, mas fácil de usar. A ponta da lança afiada cortou uma árvore grossa com apenas um corte casual, como se estivesse cortando tofu. Quem encher o meu saco no futuro terá que se lidar com essa lança.
Ansem testou a lança por um tempo, e não guardou até que ficasse com a testa suada. Uma arma de alma de besta mutante já fez a sua viagem ao Pântano Sombrio um sucesso. Essa lança era o suficiente para uma família comum ficar rica. Afinal de contas, as armas de alma de besta não precisavam ser reparadas e eram fáceis de transportar. A não ser que fossem completamente destruídas, ela se recuperaria por conta própria, ao contrário das armas de aço Z, que precisavam ser reparadas. Apesar de ter ganho muito, Ansem ainda não alcançou seu objetivo principal, que era ganhar uma flecha de alma de besta mutante muito necessária. Então, ele carregou o resto da carne seca e voou no Pântano Sombrio novamente. O dono do poste dizia que apenas que estava tentando escapar e não disse o caminho. Por isso, foi difícil encontrar a floresta mencionada. Felizmente, Ansem tinha a habilidade de voar, de modo que pudesse ver de longe no céu. Nos próximos 2 dias, Ansem não teve tanta sorte. Ele não encontrou nenhuma criatura mutante, mas encontrou vários enxames de insetos venenosos várias vezes. Depois de observar incontáveis insetos se movendo debaixo dele e não deixando nada vivo para trás, Ansem não pôde deixar de tremer. Se ele não pudesse voar e fosse atacado por esses insetos, não importa se ele estivesse em forma ou não. Enxames de formigas conseguem matar um elefante, imagine esses insetos venenosos. Até mesmo alguém com pontos de gene sagrado maximizados dificilmente sobreviveria. Finalmente, Ansem encontrou água limpa. Depois de reabastecer o suprimento de água, ele fez uma panela de sopa de peixe e adicionou um pouco de carne da cobra-rei. Não demorou muito para que o aroma se espalhasse por todos os lados. Ansem não tinha medo de atrair bestas venenosas, pois estava usando a armadura do Besouro Preto, desde que entrou no Pântano Sombrio. Quando a sopa estava quase pronta, Ansem estava se preparando para aproveitar com o Melto. De repente, ele ouviu um pio seguido por um assobio. Um enorme pássaro preto desceu voando do céu. As asas tinham aproximadamente de 3 a 4 metros de envergadura e as garras afiadas como ganchos de metal. Ansem ficou chocado. Porra, o post não dizia que não tinha criaturas voadoras avançadas no Pântano Sombrio? A julgar pela sua aparência, esse pássaro é pelo menos uma criatura mutante. Ansem deu um passo para trás e viu o enorme pássaro pousando perto da fogueira. Quando chegou ao chão, era maior do que uma cabeça de elefante. Seus olhos escuros e brilhantes davam um visual suntuoso. Depois que o pássaro pousou, um jovem vestido de preto saltou para baixo da parte de trás do pássaro e olhou para a carne na panela. Garoto, eu comprarei a sua carne. Ele andou se gabando e jogou um pedaço de carne crua, que parecia uma perna de vaca, no chão e disse, é o seu dia de sorte, garoto. Essa é a coxa de uma besta mutante de garras venenosas. Depois de terminar de dizer, o jovem vestido de preto alcançou a carne do peixe da cobra cheirando na panela. Eu não quero trocar. Ansem franziu a testa. O jovem vestido de preto foi rápido e já tinha engolido um pedaço de peixe. Quando estava prestes a ridicularizar Ansem ao apontar que estava oferecendo carne de criatura mutante, ouviu a voz dizendo que tinha ganhado um ponto de gene mutante. Seus olhos se arregalaram de repente. Como isso é possível? Foi apenas um pedaço de carne, e acrescentou um ponto de gene mutante. Então, deve ter uma criatura mutante inteira na panela? Capítulo 69 – Bandeira de cueca branca. Lu Veinan já estava cansado de comer carne de besta de garras venenosas nos últimos dias. Confiando na sua alma de besta do pássaro emplumado ferroso mutante, ele voou pelo Pântano Sombrio para caçar criaturas mutantes e apenas matou essa besta de garras venenosas em dias. Essa besta era maior do que uma vaca, e ele estava comendo sua carne por mais de meio mês e ainda tinha uma coxa sobrando. Ele só ganhou 5 pontos de gene mutante dela até agora. Mas agorinha, ele ganhou um ponto de gene mutante só comendo apenas um pedaço de carne da panela. De repente, ele entendeu por que Ansem não queria trocar, embora ambas fossem criaturas mutantes. A coxa que ele tinha valia muito menos do que a carne na panela de Ansem.
Lu Veinan olhou ansiosamente para a panela de carne e então seus olhos caíram em Ansem. Com uma faca na sua mão, ele assobiou. O pássaro emplumado ferroso bateu as asas e pairou sobre sua cabeça. Você quer trocar ou quer que eu te derrote antes de comer a sua carne? Lu Veinan estava pronto para jantar e correr. Não tinha ninguém no pântano sombrio e ninguém saberia se ele matasse Ansem. Como ele tinha a montaria do pássaro emplumado ferroso, ninguém seria seu oponente aqui. Vai se fuder. Ansem disse calmamente. Você pediu por isso. Humilhado, Lu Veinan gritou e cortou Ansem com a faca. Embora ele tivesse ganhado a alma de besta do pássaro emplumado ferroso mutante, ele aparentemente não teve a mesma sorte com armas de alma de besta, sua faca tinha apenas 5% de teor de aço Z. Ansem estava usando uma armadura de linhagem sagrada, por isso não tinha medo da arma. Ele nem sequer se metamorfoseou no assassino sanguinário, mas apenas invocou sua lança do peixe-serra mutante e brandiu na faca do Lu. Craque! A lança do peixe-serra cortou a faca como se fosse feita de tofu e continuou espetando Lu. Merda! Lu Veinan pensou. Ele torceu seus pés como uma cobra e mal escapou do ataque do Ansem. Sem uma pausa, Lu Veinan recuou rapidamente com posições corporais estranhas, mais serenas. Ansem errou várias espetadas em sequência e Lu pulou rapidamente na parte de trás do seu monte de pássaro e se levantou no ar. Como ousa me desafiar? Vou apenas matar você. Lu Veinan disse triunfante, pegando seu arco e flecha para disparar no Ansem, que estava no chão. Asas subitamente cresceram das costas do Ansem e ele subiu no ar cada vez mais rápido do que o pássaro emplumado ferroso. Merda, Lu Veinan ficou estarrecido. Como ele sabia que esse cara também poderia voar e até tinha asas em vez de uma montaria? Subconscientemente, Lu Veinan ordenou que o pássaro emplumado ferroso fosse mais alto. Mesmo que Ansem tivesse fossem asas de alma de besta mutante, não seria capaz de voar com rapidez ou muito alto. O pássaro emplumado ferroso deve ser capaz de se livrar dele. Mas, em breve, Lu Veinan viu que estava completamente errado. Seu inimigo não só podia voar muito alto, como também bem rápido, alcançando Lu num piscar de olhos. Quem é esse monstro? Suas asas não são de linhagem sagrada, certo? Lu Veinan quase explodiu em lágrimas. Ele não esperava que seu inimigo fosse tão forte. Com as asas, armadura dourada e lança, Ansem parecia mais um anjo do que um humano. Depois de alcançar Lu Veinan, Ansem espetou a lança nele. Tudo que Lu queria fazer era bater sua cabeça numa parede. Por que ele tentou escapar na parte de trás do pássaro emplumado ferroso? Agora ele não podia nem usar suas posições corporais. Ele não tinha onde se esconder sentado no pássaro. Se ele se movesse, iria cair. Voxos! A lança espetou o traseiro do Lu Veinan, deixando uma ferida grande. A armadura simples do Lu não parou a ponta da lança. Mano! Mano! Se acalme! Isso foi apenas um mal-entendido. Lu Veinan gritou apressadamente. Ansem ignorou e espetou novamente, deixando uma ferida simétrica do outro lado da bunda. O sangue começou a fluir das feridas. Irmão mais velho, tio, eu estava errado. Pare de me espetar ou vou morrer. Eu me rendo. Lu Veinan gritou enquanto pedia por misericórdia. Ansem ignorou e continuou espetando. Lu Veinan viu a impressionante lança dourada e chorou. Irmão mais velho, por favor, se acalme. Nós dois somos homens. Não seria legal se me matasse. Você vê que eu tenho uma montaria voadora. Se precisar que eu faça alguns recados para você, verá que posso ter alguma utilidade. Ai! Lu Veinan foi espetado novamente e seu rosto ficou pálido. Ele estava sangrando demais e morreria em breve. Ele olhou para si mesmo e viu que estava completamente vestido de preto. Lu alcançou suas roupas e arrancou sua cueca branca manchada de sangue. Depois de balançar sua cueca na mão, ele exclamou, Mano, não espete. Eu me rendo.
Podemos conversar. Não é verdade que temos uma política na aliança para oferecer bons tratamentos aos prisioneiros? Ansem ficou em silêncio o tempo todo. Lu Veinan pensou que Ansem não conseguia ouvir, pois o vento era muito barulhento no voo. É por isso que ele pensou na maneira universal de se render, que era balançar uma bandeira branca. Ansem viu Lu Veinan balançando sua cueca rasgada e quase riu alto. Voe de volta. Ele manteve seu riso e ordenou. Lu Veinan ficou repentinamente cheio de alegria, e rapidamente ordenou que o pássaro emplumado ferroso mutante voltasse para onde ele encontrou Ansem. Quando eles voltaram ao lugar onde a fogueira foi feita, a panela de carne ainda estava lá. Lu Veinan caiu no chão e gritou, enquanto acariciava suas feridas da bunda. Então, me diga, como você vai me compensar pela minha perda? Ansem sorriu e olhou para Lu Veinan, que estava cobrindo a sua bunda com as duas mãos. O rosto do Lu Veinan ficou rígido subitamente. Irmão mais velho, eu vou te dar o que quiser, exceto por esse pássaro emplumado ferroso. Você pode escolher. Ele invocou várias almas de besta e disse amargamente, são tudo o que eu tenho. Por favor, me perdoe. Ansem verificou as 7 ou 8 almas de besta invocadas por Lu Veinan e tinha até mesmo uma alma de besta mutante. Ele sabia que Lu estava sem dúvidas se contendo. Mas desde que Lu invocou uma alma de besta mutante, isso significava que gostaria de entregar a alma de besta mutante pela sua vida. Ao mesmo tempo, ele estava usando essa alma de besta para recusar o pedido do Ansem pelo pássaro emplumado ferroso, antes que Ansem até mesmo pedisse. Ele dependia do pássaro para sobreviver aqui e não desistiria por nada do mundo. Essa alma de besta mutante. E você, antes de sair do pântano sombrio, vai ter de seguir meus comandos. Ansem pensou que esse garoto podia ter algumas utilidades, além de Ansem não querer que ele vagasse sozinho. Se Lu encontrasse a floresta primeiro e matasse os ferrões pretos mutantes, o propósito final do Ansem nessa viagem falharia. Capítulo 70 – Inferior a um gato. Lu Veinan concordou, mas permaneceu em alerta quando transferiu a alma de besta mutante para Ansem, preocupado que ele o matasse assim que recebesse a alma de besta. Felizmente, Ansem não tentou matá-lo depois de receber a alma de besta mutante. Ele retornou à fogueira e usou uma xícara para pegar um pouco de caldo. Para surpresa de Luz, Ansem tomou apenas caldo e nenhum pedaço de carne. Embora houvesse alguns pontos de higiene no caldo, a maioria dos pontos de higiene permaneciam na carne. Por que Ansem só bebia o caldo? Enquanto Lu Veinan ficava intrigado, ele viu Ansem invocar um gato preto e colocar toda a carne da panela numa tigela na frente do gato. O gato preto miou e apressou-se até a tigela, começando a engolir. A boca de Lu Veinan se contraiu. Ele acabou de perceber que a carne, que ele tentou arrebatar e pagou um preço enorme, acabou virando comida para gato. De onde esse cara veio? Alimentando um gato com carne de criatura mutante, que tipo de pessoa faria isso? Lu Veinan queria bater sua própria cabeça na parede agora. Ele arriscou sua própria vida lutando por comida para gato. Pensando no gato, ele ficou chocado. Entre todas as almas de bestas conhecidas pelos humanos, apenas o animal de estimação de alma de besta devia ser alimentado, enquanto as montarias e outros tipos não precisavam. O gato de Ansem sem dúvidas não era um animal comum. Deve ser um animal de estimação de alma de besta. Muitos não conseguiriam manter um animal de estimação de besta agora, pois não tinha capacidade para lutar no início e tinha que alimentá-lo com carne de diferentes criaturas para crescer. Quando crescia até certo ponto, ele se transformaria e teria capacidade de lutar. Mas precisava de muita carne de criatura para um animal de alma de besta crescer até a sua transformação. Tinha pessoas que tentavam alimentar animal de estimação de alma de besta comum e primitiva, mas a capacidade de luta deles não era tão forte após a transformação. Quanto aos animais de estimação de alma de besta mutante, quase ninguém tentaria alimentá-los, pois eles precisavam de muita carne de criatura mutante para se transformar, uma quantidade que era suficiente para que muitos indivíduos maximizassem os pontos de gene mutante.
Quem alimentaria um animal de estimação? Pensando nisso, Lu Venan pensou que Ansem era uma pessoa impressionante. Ele pensou para si mesmo, ele é alguém que pode alimentar um animal de estimação de alma de besta mutante. Deve ser o sucessor de alguma família poderosa para ter recebido tanta atenção e treinamento. Mano, como você se chama? Lu Venan perguntou com um sorriso, querendo descobrir os antecedentes de Ansem. Você não me conhece? Ansem ficou um pouco surpreso depois de ouvir a pergunta. Ele achou estranho quando Lu Venan não descobriu pela sua armadura que ele era o dólar. Mesmo depois de ver as asas, Lu ainda não o reconheceu, o que significava que Lu não conhecia mesmo o dólar. Nos vimos antes? Lu Venan olhou de forma perplexa para Ansem, não compreendendo a resposta de Ansem. Não, Ansem continuou tomando seu caldo. Lu Venan percebeu de repente o que Ansem queria dizer com deveria ter reconhecido Ansem. Isso significava que ele era alguém famoso, o que convenceu Lu que Ansem era de uma família proeminente, ou então não teria feito uma observação tão arrogante. Lu de repente olhou ansiosamente para Ansem. Ansem só pensou que dólar era tão viral no Skinny, então a maioria das pessoas deveriam ter ouvido falar dele. Quando você chegou no Pântano Sombrio? Ansem olhou para Lu Venan e perguntou. Lu Venan ficou muito entusiasmado e disse a Ansem tudo o que sabia. Ansem finalmente soube o porquê de Lu Venan não ter ouvido falar do dólar. Esse jovem nunca se teletransportou de volta desde que entrou no Santuário de Deus há 1 ano. Parecia que ele tinha se dado muito bem também. Surpreso, Ansem olhou para Lu. Ele não conseguiu acreditar que Lu Venan fosse tão capaz. Lu Venan sabia o que Ansem estava pensando da aparência dele. Ele corou e disse rapidamente, nós, os Lus, nos especializamos em praticar posições corporais. Não tem ninguém que possa se comparar com a gente nesse campo. Embora meu eu humilde, não tenha capacidades especiais, eu amo me esforçar o máximo que posso. Desde que entrei no Santuário de Deus, estou empurrando meus limites até alcançar a transcendência do limiar. Seja claro. Ansem olhou friamente. A verdade é que nós, os Lus, temos grandes habilidades de fugir que foram transmitidas na família e sabemos como fugir do perigo. Lu Venan limpou a garganta e disse. Ansem agora se lembrou das posições corporais dele que eram estranhas mesmo. Se Lu Venan não tivesse fugido para o céu usando a sua montaria de pássaro e perdesse as vantagens, Ansem não tinha certeza de que podia machucá-lo. Durante o mês em que você ficou no Pântano Sombrio, viu uma floresta, onde as árvores são muito altas, mas escassas, e sob as árvores tinha flores. Ansem perguntou. Lu Venan pensou nisso e negou com a cabeça, não vi esse lugar. Não acho que tenha árvores altas no Pântano Sombrio. Não sabendo se Lu Venan tinha dito a verdade, Ansem não perguntou de novo. Ele descansou por um tempo e seguiu rumo novamente com o Lu depois do amanhecer. As feridas do Lu Venan na bunda não tinham se recuperado ainda. Por sorte, ele tinha uma montaria voadora, então estava bem. Toda vez que era hora de comer, Lu Venan olhava fixamente para Ansem alimentando Melto com peixe seco pedaço por pedaço e suspirava secretamente, sentindo-se inferior a um gato. Talvez a sorte finalmente tenha chegado. No final do dia, quando Lu estava reclamando que não tinha visto nenhuma única criatura mutante o dia todo, Ansem viu um zangão preto do tamanho de um punho na grama. Ferrão preto! Ansem ficou surpreso e rapidamente fez um gesto para que Lu Venan ficasse em silêncio e observasse o zangão daqui. Observe o zangão venenoso. Não perturbe e não o perca de vista. Ansem disse e voou para o céu a fim de olhar ao redor, já que estava frequentemente nebuloso no Pântano Sombrio. Ele não viu árvores altas ou ninhos de zangão em 32 quilômetros. Parece que o ninho do ferrão preto não está próximo. Siga o zangão e poderemos encontrar o ninho dele. Ansem pensou enquanto voava ao lado de Lu Venan e o fazia seguir silenciosamente o ferrão preto. Lu Venan adivinhou o que Ansem queria fazer e os dois seguiram em silêncio o ferrão preto.
Felizmente, ambos podiam voar, então não era tão difícil seguir o ferrão preto. Seguindo o ferrão preto, eles voaram dezenas de quilômetros e começaram a ver cada vez mais ferrões pretos. Em pouco tempo, Ansem viu subitamente uma enorme árvore no pântano. Sob a sua enorme copa, havia um ninho enorme de ferrões pretos do tamanho de um balão de ar quente.